Bom dia. Bom dia. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque reconhecemos que tu tens cuidado de nós, tu tens nos suprido, tu tens nos livrado, tu tens dado a nós muito, muito, muito mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Obrigado, Pai, pela tua palavra, por este tesouro imensurável, ilimitado que tu colocaste à nossa disposição. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de garimpar, de cavar, de procurar, de receber da tua palavra as joias preciosas que nos preparam e que nos conduzem para a vida eterna. Obrigado pela tua palavra. Capacita-nos, sensibiliza-nos, dá-nos fome para que nos alimentemos dela e procuremos nela os nutrientes necessários para o nosso crescimento, a fim de sermos usados como instrumentos teus para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Aula 2. Andréa. Alguém tem necessidade da aula 1? Todo mundo pegou semana passada? Beleza. Lembra que no final da aula 1 tem um exercício para vocês. Salmo 33, 9. Não vou pedir para vocês falarem aqui. É isso, né? 33, 9. É uma... Não dá nem uma linha, né? Vocês vão falar um para o outro aqui, né? Porque não é entre vocês e eu, é entre vocês e o Senhor. Dessa semana agora que entra na aula 2, tem um exercício um pouquinho mais longo, né? No final da aula 2. Qual é o exercício? Os 12 profetas menores na ordem. Certo? Uma sugestão para vocês. Faz 2 anos, 2 anos que fizemos profetas menores. E eu sei que a André e a Marilã fizeram. Hoje de manhã ela estava aqui, falei a próxima tarefa é profetas menores. Naquela ocasião foi tarefa também. E ela falou assim, agora só falta me dizer com quem começa. Eu falei, pronto, ela foi. Até hoje ela lembra. Sugestão que nós demos naquela vez, vai de 2 em 2. Começa em Oséias, termina em Malaquias. Então sempre 2 em 2. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Pronto, acabou. Né? Sempre 2 em 2. Não começa tudo de uma vez. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, né? Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Muito fácil, né? Aí numa ministração do pastor aí, ele fala assim, procura, vamos lá, abre a tua Bíblia no livro de Ageu. Aí você vai procurar onde é que fica, né? Agora você já sabe. Tá bom? Semana passada meu nome estava na lista, mas hoje não tá. Acho que é aquela ali da tarde, eu acho. Manhã, tá aqui. Desculpa, perdão. Eu vi teu nome aqui, daí eu... Não tem problema não, sem problema, fica sossegado. É que estava na ordem aqui, agora alguém inverteu, tá? Não tem problema nenhum. Obrigado por avisar, viu? Alguns itens da semana passada, quando nós entramos na matéria, no conteúdo oficial. A Bíblia é um conjunto de quantos livros? 66. O Novo Testamento tem, o Velho Testamento tem quantos? 39. E o Novo Testamento? 27. Isso é ponto pacífico, não vai mudar nunca, né? Dissemos também na semana passada, nós vamos revisar isso periodicamente, né? Ela começou a ser escrita há mais de 3.500 anos atrás. Demorou 1.600 anos para ser escrita, para ser concluída. E
envolveu nesse período aproximadamente 40 pessoas. Certo? E em relação a esse envolveu mais ou menos 40 pessoas, a inspiração, aquele sopro de Deus, que a gente vai ver logo na sequência, foi concluído quando o último livro foi fechado. Se você abrir lá em Apocalipse 22, no último versículo, ora vem Senhor Jesus. Ponto. Daquele momento em diante, Deus não soprou mais para nada mais dali para frente ser escrito. Porque foi fechado o livro, e o próprio livro de Apocalipse, vocês tiveram Apocalipse com o pastor Christian recentemente, não sei quem chegou a fazer, várias vezes repete no livro de Apocalipse: maldito aquele que mudar um tio ou uma vírgula do que foi escrito. Mas tem os livros chamados apócrifos. Bom, isso é outro assunto, a gente vai ver nas aulas posteriores. Por que são chamados apócrifos? E por que a nossa Bíblia não os tem? Tá certo? Então vamos ver isso com detalhes depois. A Bíblia é a palavra de Deus e foi inspirada por Deus. Tudo isso é revisão. O tema central da Bíblia, já falamos sobre isso na aula passada, lá do início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Inclusive tem uma música que nós cantamos aqui. No princípio eram as palavras, um com Deus Santíssimo. Quem era a palavra? Jesus Cristo. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí lá na sequência da afirmação de João capítulo 1, afirma que ele pronunciou e as coisas aconteceram. Colossenses capítulo 3, capítulo 1 e capítulo 3, afirmam que tudo foi criado por ele, para a glória dele. E aí quando nós terminamos Apocalipse, ora vem Senhor Jesus. De capa a capa, Jesus Cristo é o tema central. E nós esclarecemos isso aí para vocês na semana passada. No Velho Testamento, a lei, são os 5 primeiros livros, né? O famoso Pentateuco, penta de 5, né? De livros. A lei fundamenta então a fundamentação da chegada de Cristo. Toda a lei, aquilo que Moisés recebeu, aquilo que Moisés organizou, aquilo que Moisés explicou para o povo de Israel, anuncia, mostra, aponta para Jesus Cristo. O próprio tabernáculo. Quem sabe um dia a gente vai ter uma matéria sobre o tabernáculo, o funcionamento do tabernáculo, qual é o significado real de cada utensílio que tem o tabernáculo. Desde as paredes externas, quanto é a metragem, a altura, tudo isso Moisés recebeu lá no Monte Horebe. Quem sabe um dia, né? Então, a lei, fundamentação da chegada de Cristo. Depois vem a história, a preparação para a chegada de Cristo, né? O avanço do povo até pegar e entrar na Terra Prometida. A poesia demonstra o anelo, a esperança, chegar. Salmos, por exemplo, né? Salmos, na verdade, era um livro de cânticos. Se você tivesse uma apostila, esqueci teu nome. Fábio. O Fábio toca lá, deve ter a apostila, ele tem a apostila que ele segue lá as músicas que foram compostas ou transformadas numa tonalidade que a igreja possa cantar. Se ele naquela época tivesse o teclado, ele teria a apostila sobre os salmos, né? O famoso cântico de Moisés também, e assim por diante. Tá certo? A profecia, o que os profetas anunciavam? O cumprimento da chegada de Cristo. Cristo vem. A expressão maior aí talvez seria Isaías, né? Isaías 9. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, né? Isso Isaías escreveu 700 anos antes da chegada de Cristo.
Tá certo? E aí vai, né? Termina com os profetas menores, que vocês vão aprender no transcorrer dessa semana, tá certo? E aí entramos no Novo Testamento. Houve uma pausa, vamos ver isso mais em História da Igreja, que vai começar a nossa próxima matéria. Aqui estou incumbido de fazer. E aí, depois de 400 anos de silêncio, Deus cessa de falar, Velho Testamento, profetas, 400 anos do silêncio de Deus. Geralmente, quando Deus estabelece na história da humanidade, desde a criação até hoje, um período de silêncio, significa alguma coisa importantíssima, geralmente algum tipo de juízo. A idolatria cresceu tanto, a idolatria, o desdém do povo de Israel foi tão forte que Deus silenciou. E aí entramos nos evangelhos, na plenitude dos tempos, aparece Jesus Cristo. Então, os 4 evangelhos, né? Evangelho significa boa nova, a manifestação de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos é um livro, o único livro histórico do Novo Testamento. Fala sobre o quê? O crescimento da igreja. Naquela próxima matéria, a história da igreja, vai ser o livro básico que nós vamos usar. Atos, tá? As epístolas, todas as epístolas, de Romanos até Judas, lá antes de Apocalipse, né? Todas as epístolas falam sobre a interpretação e a aplicação de Jesus Cristo. O maior exemplo aqui seria Paulo. De que forma contundente aquele homem se entregou para manifestar Jesus Cristo, interpretar Cristo, deixar Cristo claro. E o único livro do Novo Testamento, que é o livro profético, Apocalipse, tá? A consumação em Cristo. Tudo converge para Ele. Então, tema central da Bíblia, Jesus Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, vai afunilando, vai formando um funil, vai terminar onde? Jesus Cristo. Tudo fala sobre ele, tá? O que nós falamos na aula passada, theopneustos. Theos é Deus no grego, pneustos significa sopro. O Espírito Santo soprando. Lembra quando Deus criou Adão? Ele colocou-o em pé e soprou nele o Espírito de vida. É isso que Deus fez, soprando a palavra, o Espírito Santo, para que as pessoas pudessem ter habilidade para escrever. 3 idiomas que a primeira Bíblia foi escrita, né? Hebraico, grego e aramaico. E a Bíblia chegou a nós por cópias extremamente precisas. As últimas cópias, 1947, na região do Mar Morto, tá? Arqueólogos, os achados arqueológicos foram encontrados e os arqueólogos daquele momento em diante, no finalzinho da aula de hoje, a gente vai ver alguns desses achados expostos aqui. Tá? Para vocês terem uma ideia aproximadamente. E esses achados em 1947 vêm confirmar, depois de várias décadas de estudo, confirmam o que Isaías fala, confirmam o que Joel fala, confirmam o que a história, por exemplo, de Jonas. É confirmado, não é migué. Tudo é confirmado. E, inclusive, alguns traços do Novo Testamento. Tá bem? Então a Bíblia é uma história autêntica. Esses achados no Mar Morto, na região do Mar Morto, 1947, confirmam a exatidão das Escrituras. O que foi selecionado para fazer parte da Bíblia vem sendo confirmado por esses escritos do Mar Morto, tá? Esses manuscritos. Falamos também na aula passada sobre inspiração. Tem alguma coisa para responder na sua folha também sobre isso hoje, tá? O que é inspiração? É o sentido pelo qual Deus transmite a mensagem autorizada ao homem. A Bíblia é inspirada de capa a capa, não é um livro de fazer de contas. Ela é soprada por Deus, ela é real, ela fala sobre coisas reais, sobre pessoas reais, sobre acontecimentos reais, e isso é confirmado pela história. Tá certo? Mateus 5,17 diz lá o seguinte: com toda certeza, Jesus Cristo discursando, diz o seguinte, né? Com toda certeza, aliás, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, aquilo que a lei ou os profetas disseram, tá? Por exemplo, voltando aqui, o que os profetas disseram, o Novo Testamento apenas confirma. O que eles disseram se cumpriu no Novo Testamento.
Então é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, né? Nesse texto, Mateus 5,17. Eu não vim destruir a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim sim para cumprir. Claro que aqueles itens todos que a lei aplicava foram cancelados em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele, Jesus Cristo, é o sumo sacerdote perfeito. No tabernáculo, no templo de Salomão depois, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos quantas vezes por ano? Uma vez. Uma vez. E quando Jesus Cristo na cruz estava lá pendurado, consumido pelos meus pecados. E aí a história bíblica diz, ele inclina a sua cabeça e expirou. Ele diz o quê? Está consumado. Nesse instante houveram aquelas trevas sobre a terra, 3 horas de trevas intensas, o próprio sol escondeu o rosto do seu próprio Criador, para não encará-lo. Por isso que Isaías fala lá em Isaías 53. Ele foi moído. Ele ficou transfigurado por causa do sofrimento que o meu pecado causou nele. Muitos intérpretes falam que Jesus Cristo era feio, era horrível, não atraía pessoas assim, muito pelo contrário. As crianças vinham para estar com Jesus Cristo, as crianças tinham verdadeira alegria de estar com Ele. A criança vai no colo de um monstro, ela vai a correr. O que Isaías fala em relação a estar desformado, desfigurado, é por causa do meu pecado, quando Ele estava lá na cruz. Isso sim. Nem parecia o semblante de um ser humano. Mas o que causou isso? Os meus pecados através do ódio dos soldados romanos. Tudo bem? Beleza? Então, ele vem cumprir aquilo que os profetas estão dizendo. Cumpriu-se nele. E quando ele diz está consumado o véu do templo, de norte a sul, de leste a oeste, de alto a baixo, de cima para baixo. Significando o quê? O caminho de volta para Deus estava aberto. O templo, o Santo dos Santos, que tinha acesso do sumo sacerdote uma vez por ano, agora estava escancarado. Todos nós temos acesso, tantas vezes quantas eu achar necessário. E onde eu estiver, eu posso entrar no Santo dos Santos, porque Jesus Cristo abriu esse caminho. João capítulo 5, versículo 39, uma outra passagem que confirma a exatidão da palavra de Deus. 5,39 diz lá: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus Cristo mostrando no rolo, ele vai, entra no tabernáculo, entra na sinagoga, ele recebe o rolo, alguém lhe passa, ele lê e diz, vocês estão dizendo que isso aqui é coisa dos profetas, isso é da lei. Não, eu vim cumprir isso daqui, elas falam de mim. Amém? Como antigamente não tinha livros, tinha o rolo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 7, fala assim, no rolo do livro ou dos livros está escrito a meu respeito. Então se cumpre, por isso que a Bíblia é real. Falamos na semana passada, ela é mais real, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã, na sexta-feira que vem. Tudo se cumpre na Bíblia, tudo se realiza na Bíblia. Por exemplo, que nós aprendemos lá na época da escola, nos livros de história. O grande, famoso Império Babilônico. Cadê ele? Cadê a Babilônia? A Babilônia antiga ficava onde hoje é Irã e Iraque, mais ou menos naquela região. No centro do Iraque, era o funcionamento, o palácio real dos reis babilônicos. Os rios Tigre e Eufrates mostram isso. Depois do Império Babilônico, vem, antes disso, o Império Assírio. A Babilônia destrói a Síria. Aí vem o Império Babilônico, domina. Quando Judá, o Império do Sul, é levado para o cativeiro, né? A Bíblia relata que foram 70 anos de exílio sobre os babilônicos. E aí eles voltam para casa, aí a Babilônia, antes dos israelitas com Neemias, Esdras e etc. e tal, voltarem para casa, Ageu,
Zacarias, Malaquias, quando voltaram para casa, o Império Persa destruiu a Babilônia. Em uma noite. Quer dizer, uma noite foi maneira de dizer o que a Bíblia relata. Em uma noite, o grande Império Babilônico é derrotado pelos persas. E aí os persas, com o rei Dario, Ciro primeiro, depois Dario, o grande rei da Pérsia, eles dão ao povo hebreu uma certa liberdade. Lembra de Neemias? Ele era copeiro do rei, né? E de repente ele vai diante do rei e o rei descobre que ele está acabrunhado, ele está fechado, ele está triste. Por que você está assim? Eu gosto dessa passagem. E Neemias diz, eu nunca estive triste, nem poderia estar triste na presença do rei, no meu trabalho. E temi pela minha vida. E eu fiz uma oração rápida para o Senhor dos Exércitos. E ele conta ao rei, como é que pode estar alegre o meu coração se a cidade onde estavam os meus pais, Jerusalém, está toda destruída. E o rei persa libera Neemias das suas funções palacianas para voltar. E não só libera, mas financia. E não só libera e financia, coloca junto com Neemias uma guarda para que o acompanhe até lá. Essa guarda, logicamente, depois voltou, mas ela o acompanhou até lá. E não só o libera e financia e o acompanha, como dá cartas para que ele tenha liberdade para reconstruir Jerusalém. Então isso tudo se cumpre dentro do rolo da Bíblia, tá bom? Versículo-chave, falamos sobre isso na aula passada também, né? O principal versículo-chave, claro, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lembra de João 3,16, fica mais fácil de você guardar, né? Lá em 2 Timóteo, o que na Bíblia é inspirado? O que da Bíblia é inspirado? O que diz lá em 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar, para a verdade, né? Para repreender, para corrigir, para ensinar de maneira certa, a maneira certa de viver. Então o que é inspirado da Bíblia? Tudo, toda a palavra. Eu coloquei em vermelho aqui, ó. Toda a palavra de Deus é inspirada. Ah, professor, mas eu às vezes leio alguma coisa e não entendo nada, não entendo bolhufas, porque não está na hora de você entender. Acontece a mesma coisa comigo. Acontece com qualquer um de nós. E de repente você lê aquela palavra, aquele versículo que você já leu e releu 20, 50, 200 vezes. E de repente, naquele exato momento, alguma coisa pula, salta fora daquela página e vem de encontro à tua necessidade. O que é isso? É o Espírito Santo revelando na hora certa aquilo que você precisa. Mas por que não veio antes? Porque você não estava maduro para receber. Ou você passou correndo muito rápido sobre aquele texto, ou você passou muito preocupado lendo aquele texto. Não, chegou a hora certa de você receber aquela revelação. E aquilo lhe salta, aquilo vem de encontro e fala assim, puxa vida, é verdade. Outro versículo-chave, 2 Pedro 1, 21, 22. Né? Vou ler esse texto só para vocês terem a ideia. Já falamos sobre isso na semana passada. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não é interpretação humana, não é vontade humana, não é desejo humano que está escrito aqui na Bíblia. Versículo 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. João capítulo 16, diz lá, eu vou para meu Pai, e quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E quando ele vier, vos ensinará toda a verdade. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o grande mestre que vai te ensinar, que vai nos ensinar, que vai nos mostrar a clareza da Bíblia é o Espírito Santo.
Então, uma orientação para vocês. Pessoal, antes de começar a ler a Bíblia, em qualquer hora do dia, quando é o teu momento de oração, seja de manhã, eu prefiro, claro, que todos tivessem esse desejo de começar a leitura da Bíblia pela manhã, a sua hora devocional pela manhã, a sua meditação pela manhã cedo. Tem uma frase aí que diz: entrega o início do teu dia nas mãos do Senhor e Ele cuidará de todo o resto. Agora, se você chega no final do dia cansado, sobrecarregado, exausto para fazer a meditação, o cansaço já tomou conta. Não vai ter o mesmo proveito. Mas isso é uma coisa educativa, é uma coisa que você consegue se acostumar. Ah, mas eu levanto muito cedo. Levanta mais cedo. Se for uma viagem para a praia, vai viajar cedão, 3 da madruga, combinam para viajar. Levanta. E vai de boa, né? E vai na boleia com a família toda, e vai de boa, e vai cantando, e vai, né? Jogando conversa fora. Nós gostamos de fazer aquilo que nós amamos. A partir do momento que isso aqui realmente for o pão da vida, em nosso corpo, o meu alimento, a minha força, eu vou achar tempo prazeroso para fazer a leitura. Tá certo? De onde veio a Bíblia? Como foi que ela se originou? Quando assumiu a sua forma atual? Vamos ver alguns detalhes sobre isso na aula de hoje. Se a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, como é que eu posso considerá-la como palavra de Deus? Afinal, foram homens que escreveram. Então é de Deus coisa nenhuma. Contrário. Acabamos de ler, segundo Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, 20 e 21, de que ela foi soprada, ela foi dada por Deus a homens inspirados pelo Espírito Santo. Como ter certeza de que o conteúdo da Bíblia não foi alterado com o tempo? Naquela época não tinha papel, não tinha gravador, não tinha nada, escrevia em peles, né? Geralmente, o cara viajava de camelo, 400 quilômetros, no lombo de um camelo. Vocês já viram algum filme que o cara monta no camelo? Como é que ele anda? Né? E ele vai balançando assim. Como é que o cara vai escrever no lombo do camelo? Às vezes ele vai, né? E a letra hebraica, aramaica, era cheio parecia o chinês ou a escrita japonesa. Cheio difícil. Em cima de um rolo no lombo do camelo, tentando escrever alguma coisa que ele recebeu de Deus. Fala de novo porque eu não entendi aqui. Às vezes um risco seria um pouco maior e a palavra poderia pegar outro sentido, né? Mas eles escreveram, tá? Como podemos ter certeza de que só os livros certos foram incluídos na Bíblia? No transcorrer dessas aulas vamos ver alguma coisa a respeito, tá? Primeiro, então, origem da palavra Bíblia. Vem do grego chamado Biblia. Letra minúscula. Cuidado aqui. Biblia, plural de biblion. Também no minúsculo. Essas duas palavras, Biblia e biblion, significa livros. Tá claro? Tudo bem? Então, a origem da palavra Bíblia vem da palavra grega Biblia ou biblion, que significa livros. Letra minúscula. Agora, quando essa palavra é escrita com letra maiúscula, Bíblia significa livro sagrado, como nós temos hoje. Tudo bem? Tá claro? Então, letra maiúscula, Bíblia, livro sagrado. Letra minúscula, livros. Tá? Todos os livros considerados inspirados por Deus e reconhecidos pela igreja. É o que está relatado dentro dela própria. Tudo bem? Capítulos e versículos. No início não tinha nada disso. Não tinha capítulos e nem versículos. Ah, eu quero falar tal coisa que vocês devem procurar em tal lugar. Naquela época não tinha nada disso, não. Era tudo guardado na mente. Tá certo?
por isso alguém receberia uma exortação, está escrito no livro da lei, no rolo tal, número tal, e aí verificava-se lá, e isso se cumpriu. Então podia ser aplicado. Tá? Então, 1250, claro, depois de Cristo, o cardeal Hugo de Santo Caro, ele faz, um monge dominicano, ele faz a divisão do Antigo Testamento em capítulos. Esse cara, né? Hugo de Santo Caro, um cardeal. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi mais tarde ainda. 1250 depois de Cristo, aqui 1525. Jacob ben Hajim faz a divisão da Bíblia do Velho Testamento em versículos, em Veneza, na Itália. Tá? Claro que eu não vou cobrar isso aqui na prova para vocês, isso é só uma orientação. Ninguém vai discutir com você na rua assim, me diz aí quando que a Bíblia foi dividida em versículos. Não, você chega lá e fala assim, olha, você sabe que Deus te ama? Você precisa saber que Deus te ama. Mas precisa saber também que Deus não vai poder entrar na sua vida por causa do pecado. Você está dizendo que eu sou pecador? Estou. Assim como tu, eu também sou. Nós somos. Mas apesar do meu pecado, Deus continua nos amando, te amando. Prova disso, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para tentar te resgatar, me resgatar, ele envia Jesus Cristo. Ele dá Jesus Cristo, dá seu Filho. Você teria coragem de dar o seu Filho? Ele dá o Filho para morrer. E ele veio e morreu. Jesus Cristo em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que tipo de caminho ele é? Eu sou o caminho, não um caminho. Ele é o único. O que nós ouvimos aí fora de que todos os caminhos levam a Deus é migué, é coisa do capeta. Isso não existe. É engano satânico. Tá certo? E aí Deus vem, através do Filho, querer transformar a minha vida. Está disposto? Através da tua confissão. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto, acabou. Essa é a que interessa. Isso daqui, para a tua conversão, não vai levar a nada. A divisão do Novo Testamento em capítulos e versículos, mais tarde aqui ainda. 1250, 1525, 1551. Robert Stephanus, em Paris. Só um apanhado geral para vocês entenderem aqui. Como é que nós temos essa divisão até hoje. Hoje tem um endereço. Tá certo? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Ponto. 2 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia é inspirada e homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, receberam aquilo que está escrito. Não foi por vontade própria, não foi porque eles quiseram escrever. Tá? Inspiração da Bíblia, para deixar mais claro ainda, é a influência sobrenatural do Espírito Santo, capacitando os escritores da Bíblia a receber e registrar a mensagem de Deus sem nenhum erro. Ou seja, nós podemos dizer o quê? A Bíblia é infalível, ela não tem erro. Como é que é seu nome? Fabiano. Fabiano está enfrentando algum problema e Deus olha para o Fabiano e diz, puxa, eu não esperava por isso. E agora? O que será que eu vou fazer? E agora? Que orientação eu vou dar para o Fabiano? Que solução eu poderia sugerir para ele? Não. A palavra de Deus é repleta. O que o Fabiano está enfrentando hoje, Deus já sabia desde a criação do mundo. Você está de migué, né? Não. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Além disso, ele é santíssimo.
E Ele sabe, e Ele tem a solução para cada uma das nossas dificuldades. Nada do que nós enfrentamos está fora da ação de Deus. Deus sabe muito bem o que nos fazer. E se nós, independente do problema que eu enfrento, quando vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar ali a solução. Deus nos orientando a respeito. Ah, está escrito só para mim? Algumas vezes nós temos essa impressão. Eu abro a Bíblia e aquele versículo, aquele texto, aquela história fala para mim. Eu falo assim, mas como? Deus escreveu aqui a meu respeito. Você já entrou em alguma igreja? Ou em alguma mensagem? E aí você tem a impressão, a certeza, quase que certeza, né? O líder do meu GA falou de mim para o pastor. Ele está falando de mim. Ele sabe a minha história. Sabe nada. Porque é orado a respeito do que o povo precisa ouvir no transcorrer da semana. Não é o pastor Jefferson que decide o que ele vai pregar, o que ele pregou agora de manhã, que vai pregar nos outros cultos, não. É o Espírito Santo que dá a ele a dica para que ele receba a palavra certa para alimentar o povo. E aí você senta lá na cadeira, assim, você já não sabe mais nem que lado de sentar, porque de qualquer jeito eu vou estar te atingindo, tá pegando, né? Tá puxando o cinto, tá apertando mais. Como é que ele sabe disso? É a Bíblia que diz. É o Espírito Santo que fala. E aí, lembra de um ditado, né? Os gaúchos têm aquele ditado, seu chapéu serve? Use. Use. Tá bem? Então, registrar a mensagem sem qualquer erro. Inspiração plena e verbal. Tem uma parte na sua folha para responder isso, né? Todas as palavras são igualmente inspiradas. Ou seja, aquilo que diz em 2 Timóteo 3,16, nada na Bíblia fica sem inspiração. Toda a Bíblia é igualmente inspirada. Agora, preste atenção aqui. A capacitação dessa inspiração foi o quê? Temporal. Foi por um período de tempo. Tem novos livros da Bíblia surgindo nos nossos dias hoje? Sim ou não? Não. Claro que tem. Como disse Jesus Cristo, eis que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, falsos mestres, que arrastarão a muitos, dizendo, nós temos nova revelação. Tem um carinha aí na América Central, na América Latina, que foi pastor, um pastor certamente humilde, daí depois de pastor ele queria ser um pouco mais, foi para bispo, depois de bispo ele foi para arcebispo, ou a ser bispo, sei lá, né? Depois ele foi para profeta, depois ele foi para não sei das quantas, e agora no início do ano passado, ele se intitulou, ele se declarou arcanjo. Imagina o próximo título que o cara vai se dar. Jesus Cristo. Só pode. É o que sobra. Eu sou Jesus. Curitiba tem o Henrique Cristo, que já deve ter visto em alguma... O cara é ridículo. Eu encontrei algumas vezes em Curitiba. Ele é ridículo. Tem 7, 8 mulheres, uma coisa assim, esposas. Quer dizer, na verdade, como dizem alguns dos seus atletas, eles não chamam, que saíram, que conseguiram sair. Ele não chama de esposa, ele chama de fêmeas. Aí você já pode imaginar para que lado que vai a coisa, né? Quem é Cristo? É o capeta. Pronto, acabou. O que ele faz mostra que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos ensinando aqui, que estamos vendo aqui. Então, nos últimos dias surgirão vários falsos profetas, arrastarão a muitos, e o amor de muitos esfriará. Claro, o que hoje, em termos de mundão aqui fora, está na moda? Sexo. Sexo livre. Quem oferece sexo livre, sem qualquer tipo de condenação,
E as pessoas correm atrás disso. E se deixam envolver. Falsos profetas. Se você fizer o que eu mando, se você fizer o que eu digo, se fizer aquilo que a gente, né, se a oferta que você der. Na história da igreja, após a Idade Média, na Idade Média, na verdade, um profeta surgiu no período da reforma de Martinho Lutero. E dizia, o que ele está falando é coisa do diabo. Martinho Lutero está falando coisa do diabo. Se vocês fizerem o que eu estou ensinando e derem essa oferta, tão rápido quanto a moeda de vocês cair no meu cofre, as almas de vocês vão sair do inferno para o céu. Pergunta aos senhores, ele tinha seguidores? Milhares. Milhares e milhares. E atrapalhou veementemente o processo da reforma luterana. Outra coisa, como a capacitação, a inspiração é temporária, ela cessou após o último livro ter sido escrito. Terminou o Apocalipse e fechou. Então não tem inspiração hoje para escrever um novo livro para ser acrescentado aqui? Não. Claro que para eu entender a Bíblia eu preciso da inspiração do Espírito Santo, eu preciso do sopro do Espírito Santo. Porque senão, se for eu com a minha própria carne e ler isso daqui, abrir aqui sem, né? Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir família. Eu abri isso aqui sem, né, sem planejamento nenhum. Como é que eu vou entender isso? Não faço nem ideia. Mas se eu tenho a inspiração do Espírito Santo, o que esse versículo quer dizer? Quero casar? O que eu tenho que fazer primeiro? Trabalha. Arruma um emprego. Porque constituir família, como os jovens adolescentes hoje querem fazer, sem nenhuma estrutura financeira estabelecida, vai ficar com quem? Papai e mamãe, vovô e vovó? Não, não é esse o plano do Senhor. Deixará o homem a sua casa, seu papai e sua mamãe, e se unirá à sua mulher. Mas antes desse se unirá, ele precisa ter uma base. Está aqui, ó. Aliás, esse versículo está em Provérbios 24, 27. Se quiser anotar aí, seria interessante, né? Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para constituir família. Quer alguma coisa mais clara que isso? Espírito Santo, o que isso tem para me ensinar? Lá no Gênesis, Deus criou o homem. Depois que Deus soprou em Adão o espírito de vida, o que Deus disse para ele? Não. Isso veio bem depois. Lembra que antes de criar o homem, ele tinha criado o jardim do Éden. O que Deus criou? Que Deus falou para Adão? Trabalha. Cuida, zela, cultiva o jardim. Preste atenção, homens. Nós, homens, somos esse Adão. Antes de ter um jardim, eu preciso ter disposição para cuidá-lo. Tenho o meu jardim em casa. Tu tens o teu jardim. Existe disposição para tu cuidares do teu jardim? Vontade? Depois, Deus diz para Adão, você está trabalhando muito bem. Dá nome aos animais. A mulher não tinha nem surgido aqui ainda, viu? Também, imagina se a mulher estivesse lá. Adão dando nome para os animais. Então Eva, isso é o elefante. Não, elefante não. Isso é o camundongo, tá bom? É o ratinho, tá bom? Não, Deus faz as coisas certas. Deus faz as coisas corretas. Tá certo? Então, nós precisamos, esse versículo se cumpre, se encaixou perfeitamente aqui. Fica bem claro que a Bíblia reivindica para si toda a autoridade, verbal ou escrita, para a sua composição. Mais uma vez, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, Novo Testamento e Velho Testamento, toda a Escritura é divinamente inspirada para redarguir, para ensinar, para corrigir, para alertar, para ensinar e para dirigir para todo o caminho da justiça. Ou seja, é inspiração plena, total e absoluta. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Vou tirar uma dúvida. No caso, a questão de aumentar os livros da Bíblia ali, a quem aumenta é a autoridade própria? Sim.
Primeiro lugar, não tem inspiração para ter um novo livro aqui. Nenhuma igreja em sã consciência vai autorizar, se está sob o comando do Espírito Santo, se a igreja, que é igreja de verdade, não vai autorizar um novo livro aqui. Segundo lugar, aquela suposta reunião, a assembleia, que se denomina igreja, acrescentando alguma coisa extra aqui, não é do Senhor. Pode ter certeza. Amém? Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, está aqui. Tá certo? A palavra de Deus não pode ser anulada. Por esse período todo, Novo Testamento depois de concluído, etc e tal, né? 2000 anos, 2019 anos depois de Cristo. Várias e várias e várias vezes tentaram anular a Bíblia, cancelar a Bíblia, inutilizar a Bíblia, e não conseguiram. Tive o privilégio na década de 80, várias vezes, tem um senhor chamado Irmão André, não sei se vocês chegaram a ouvir falar dele. Ele é coordenador. Se um dia vocês quiserem saber alguma coisa mais, vai no YouTube, escreva lá missões ou Missão Portas Abertas. Isto. Na época existia o comunismo, a URSS. O muro de Berlim caiu em 89. Até então, o lado de lá era 100% comunista, não autorizava a Bíblia. E ele saía do lado ocidental da Alemanha e levava a Bíblia para o lado oriental. Tem um primo de Porto Alegre que estava junto com ele. Eles prepararam uma Kombi, colocaram duas paredes. Uma Kombi? Colocaram uma parede falsa, interna, e o tamanho da divisória para fazer a segurança interna e externa com a parede e a lataria externa foi exatamente do tamanho da Bíblia. No idioma soviético, que a Bíblia cabia lá dentro. Então eles empurravam e encheram ambas as laterais da Kombi com centenas e centenas de exemplares da Bíblia. Só que a Bíblia pesa, aí a Kombi ficaria rebaixada. Tiveram que colocar uns pneus novos, uma suspensão nova para não olhar de frente assim e dizer, olha, está carregada. E o motor muito, muito, muito mais potente para não apanhar na hora da saída. E chegaram na primeira cancela, liberaram. Na segunda cancela, liberaram. Na terceira cancela. Eles disseram, tem alguma coisa errada aqui. Recebemos uma informação que vocês estão transportando literatura proibida para dentro da nossa nação. Estava esse meu primo, que é de Porto Alegre, e um dos principais representantes do Irmão André, da Missão Portas Abertas, com a esposa e uma menininha. E eles disseram, por favor, saiam do carro para a gente poder desmontar. Como é que ficaria a sua respiração numa hora dessa? E naquele instante, como eles estavam com o vidro aberto, conversando com o policial da aduana, entrou uma abelha e ferroou a testa, a têmpora da menina. E ela começou a chorar muito, 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 muito. E logo ficou a vermelhidão. E o guarda ficou com muita raiva. Inclusive chegou a apontar a arma para a menina, dizendo que ele ia matá-la. E a mãe disse, não, é que, olha aqui, ó, ferroou uma abelha aqui. Ele disse, por favor, vá para frente, tem uma farmácia ali, você pode cuidar. Às vezes Deus usa uma abelha para dar uma ferroada, para que a palavra pudesse ser espalhada. Simples. É Deus. E quando Deus faz bem feito. Outro destaque que necessita aí de resposta na sua folha, Deus nunca revelou tudo de uma só vez a respeito de um assunto. Ele faz a revelação de forma, isso é questão de prova, hein? Ele faz de forma fracionada. Ao mesmo tempo que faz de forma fracionada, ele faz de forma progressiva. Ele vai revelando, vai indo até concluir-se. Fala assim, puxa vida, mas eu já sabia, eu já sabia onde isso ia dar. Por que não falou antes? Não, Deus nos dá a revelação da forma como nós temos condição de aprender. Fracionada e progressiva.
Deus se revelou cada vez com mais profundidade sobre um assunto, ou seja, de forma progressiva. Então, cuidem com isso, inclusive para a prova de vocês. Aliás, a prova de vocês vale 60, tá? Tá no final da sua folha aí naquele quadro. E são 40 pontos pelos trabalhos, pelas tarefas, né? A decoração de Salmo 33:9, os 12 profetas menores, certo? Beleza? Tudo bem? Claro aqui? Forma fracionada e progressiva, certo? Bíblia, ela surgiu em épocas, em níveis sociais, em culturas, em locais e profissões diferentes. Pedro, que era Pedro, fogoso, era o que de profissão? Pescador. Pescador. E sabia, claro, como pescador, manejar muito bem uma espada, porque a orelha do Malco lá caiu, né? Na verdade era para ser no pescoço do cara, mas Deus teve misericórdia. Tá certo? Em relação a essas épocas, níveis sociais, culturais, locais e profissões diferentes, encaixa-se aqui um exemplo de Pedro. A Bíblia, como já nós dissemos várias vezes, não é um livro que faz de conta. Não é um livro de fadas, não é um livro de conto de fadas, não é um livro de história. É um livro de história progressiva, fracionada, mas Deus se revela por completo. Não se contradiz. O livro de Apocalipse não fala contra o livro de Gênesis. O livro de Números não fala contra o livro de Atos. Por que eu estou citando os dois? Livro de Números fala, o terceiro livro da Bíblia, né, do Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, o quarto livro, né, Números, fala sobre a ida dos espias para espiarem a terra prometida. E aí quando voltaram, falaram das maravilhas. 2, quais? Josué, Calebe. Tá? E os outros 10 disseram que não podem, porque tem os gigantes, porque tem os caras lá, impossível, não dá. Deus nos deu condição. Não podemos. E inflamaram o povo todo, que tiveram que perambular lá 40 anos para cá e para lá. Desobediência. Tá certo? Então, não se contradiz. Atos dos Apóstolos fala sobre a história da expansão da igreja. Como a igreja cresceu, Atos 2,47. E Deus vai acrescentando ao grupo aqueles que iam sendo salvos. As pessoas me perguntam de outras igrejas, geralmente aqui, não só a mim, mas aos pastores em geral, como é que a NIB cresce tanto, de tal forma estonteantemente forte? Não sei. A única coisa que nós sabemos é o que diz Atos 2,47 cumpre-se aqui. O que nós fazemos, nós não fazemos de forma inconsciente, nós fazemos, claro, de forma consciente, com muito temor e tremor do Senhor e com amor. Isso é o que nós fazemos, mas o Espírito Santo usa o que está sendo feito, desde o trabalho com crianças até o trabalho da capelania, desde o trabalho com as crianças com o trabalho de casais, o encontro de casais, o jantar de casais que vai ter na semana que vem, daqui a 2 semanas. Faz isso para manifestar a glória ao Senhor e não da NIB. O novo salão da igreja, coloque isso em oração de vocês, no dia a dia. O novo salão da NIB estará sendo erguido. Minha oração tem sido o que diz o livro de Ageu. O livro de Ageu é um livro curto, 4 capítulos. É um dos profetas menores, é o antepenúltimo livro da Bíblia, do Velho Testamento. Fala sobre o templo que deveria ser reerguido, mas o povo se preocupou mais com as suas casas e diz lá, suas casas estão apinhadas de cedros, de tesouros, de ouro e prata, enquanto a minha casa está podre. Eles haviam começado e depois abandonaram. Foi com mais de 20 anos só as paredes. Faltava a parte da conclusão. E a minha oração tem sido, Senhor, que o material, os arquitetos, os engenheiros e a empresa que vai erguer aquele salão tenham uma sabedoria desumana, sobre-humana, celestial neles, mesmo que seja só para aquela tarefa, para erguer aquele salão, e que saibam usar o melhor material. Não porque é para NIB, não porque vai estar lá escrito NIB, não, porque é para o Senhor, porque é um lugar onde o Senhor vai ser glorificado. Amém? Coloque isso em oração, por favor. Tá? A Bíblia não se contradiz, tá? Sendo uma unidade de Gênesis até Apocalipse. Nela podemos perceber as características de Deus. Toda a revelação de Deus está lá. Tá certo? A Bíblia, próximo item, é organizada por assunto.
Outra coisa que a Bíblia também tem, que nós muitas vezes não entendemos tão bem ainda, não está em ordem cronológica. Quer saber uma coisa? Se fôssemos começar com a Bíblia em ordem cronológica, qual deveria ser o primeiro livro? Jó. Pelas pesquisas e por datação, pelo carbono 14, etc e tal, e os grandes intelectuais, Jó seria um dos mais antigos livros escritos. Mas a divisão, a forma, a ordem como a qual a Bíblia está colocada é daquela forma da revelação, fracionada e progressiva. Tá? Olha aqui, ó. Revelação escrita e progressiva de Deus para as pessoas. Mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. Eu defino isso daqui, ó. Isso aqui é uma definição minha, né? A Bíblia é uma carta de amor do Pai, Deus, para a noiva do Filho. Quem é a noiva do Filho? A igreja, nós, você e eu. Carta do Pai, Deus, para a noiva do Filho. Essa é a história da Bíblia, tá? História verdadeira contada sob o ponto de vista de Deus. Deus revela, Deus diz, Deus dá, Deus vai colocando parte por parte, para que fique claro e nós tenhamos um máximo de respeito, de proveito através dela. Tudo bem? Claro? Seções da Bíblia. 8 seções, 4 no Velho Testamento e 4 no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, quais são as 4? Em primeiro lugar, a lei, os 5 livros, Pentateuco, tá? Depois, poesia, 5 livros, tá certo? 5 mais 5, 10. História, tem 12 livros, Velho Testamento, tá? Estão aqui, beleza? Profetas, temos 17 profetas ao todo. Claro que tem livros, cuidado. Por exemplo, não tem nenhum livro aqui que diz livro de Elias, ou livro de Eliseu, ou, por exemplo, um livro de Samuel, dizendo, não, essas são as profecias de Samuel. Não, Samuel foi o primeiro profeta, ele começa com essa função, essa profissão. Tá certo? Claro que tem 1º e 2º Samuel, tá certo? Tem 1º e 2º Samuel, mas não tem Elias, não tem nada a ver de um livro que fala sobre as profecias de Elias ou de Eliseu. Tanto é que quando eu dou a matéria profetas maiores, eu começo com Samuel, porque ele inaugura esse sistema, e depois eu coloco Elias e depois coloco Eliseu. E aí entramos em Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. São os profetas chamados maiores, esses daqui, tá? Até aqui. Os profetas maiores, eu coloco aqui antes de Isaías, né? Samuel, Elias, Eliseu. E a história deles é fantástica, é maravilhosa, tá? E os profetas menores, tá aqui a relação, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Facílimo, né? Beleza? Né, seu Valdir? É fácil. Aí, ó, tá vendo? Claro. Isso é o Velho Testamento, tudo bem? Novo Testamento. Evangelhos, 4 livros. Livro de história, Atos dos Apóstolos, o avanço, o crescimento da igreja. 21 epístolas. O que são epístolas? As cartas, tá certo? E um livro de profecia. Então, 4 mais 1, 5, mais 21, 26, mais 1, 27. Beleza? Tudo bem? São 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Questão de prova. Beleza? Tudo bem? Facinho, facinho. Sai de casa com R$39 na tua carteira. Isso significa o Velho Testamento. Lá no outro lugar você coloca um grampo, um clipe, R$27. Esse é o Novo Testamento. Certo? Escreve um papelzinho, senão você gasta o dinheiro fazendo, o que é isso aqui mesmo? Tá certo? Beleza? Dúvida? Claro? Repetindo aqui então, Velho Testamento, 4 seções, né? Pentateuco, a lei, 5 livros. Poesia, 5 livros, aqui estão os livros poéticos. 12 livros de história, 17 livros de profetas. 39, tá? E do Novo Testamento, né, os evangelhos, o Atos, que é o livro de história, as 21 epístolas. Lembra que nessas epístolas não... Cuidado, hein?
Eu não estou dizendo aqui as epístolas de Paulo. Não. As epístolas em geral. Uma epístola que não é de Paulo aqui. Uma epístola Que não seja de Paulo. Pedro. Judas. Hebreus. Né? João. Certo? Não é de Paulo. É uma epístola, mas não é de Paulo. Aqui é tudo de Paulo. Aqui, ó. Vem até aqui. Daí então, Hebreus, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º, 3 João, Judas, não são de Paulo, mas é uma epístola. Tá ligado? Beleza? Para responder aí na sua folha. O Velho e o Novo Testamento se completam. Qual é o lema do Velho Testamento? De forma geral. O tema central é Jesus Cristo. Assim do Velho como do Novo. Mas o lema do Velho Testamento? O Salvador virá. Ele estava sendo anunciado. O Salvador virá. Agora, qual é o lema do Novo Testamento? O Salvador já veio. E ele voltará. Velho Testamento, o Salvador vem. Ele vai chegar. Depois daqueles 400 anos, diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, né? O versículo que nós falamos na semana passada. E a virgem conceberá e dará à luz a um filho cujo nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então se cumpre o que o Velho Testamento dizia, o Salvador virá. Novo Testamento, ele veio na plenitude dos tempos, nasceu de Maria, nasceu de um útero que ele mesmo criou, estava lá durante 9 meses, naquele útero que ele mesmo, de um corpo que ele mesmo criou, e aí veio para uma terra que ele mesmo formou, que ele chamou à existência, e viveu aqui por quantos anos? 33, e aí foi crucificado, por um povo que ele dizia que era seu. João capítulo 1, versículo 12, ele veio para o que era seu, versículo 11, aliás, e os seus não o receberam. Tá? Beleza? Concluindo a nossa aula. Velho e o Novo Testamento se completam. Continua aí. O Velho Testamento fala sobre o poder, a majestade, a santidade e a soberania de Deus. E o Novo Testamento, o amor, a manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, como eu disse na parte introdutória de hoje, tudo, desde Gênesis, vai se afunilando, vai caminhando, vai se formando naquele gargalo do funil, que vai concluir-se em Jesus Cristo. Tudo se cumpre em Jesus Cristo. Tudo bem? Beleza? Tá claro? Certo? Aqui, ó, o que eu afirmei para vocês. Nessa caverna, em Qumran, próximo do Mar Morto, foram encontrados os últimos escritos, 1947. Nessa caverna. Você pode ver aqui, ela é alta. Um pastor beduíno tinha perdido algumas cabras e ele vai atrás para ver se encontra aquelas cabras. E de repente ele vê essas cavernas, essas grutas. E aqui do chão ele pega uma pedra e joga dentro, tipo guri, né? Para ver se tem bicho lá dentro. Lembra o garoto, o enxame de abelha pendurado num galho, ele vai passar e deixar quieto? Não, é perigoso. Ele vai jogar uma pedra, um galho e aí vaza. Sai correndo. Lógico. O cara jogou uma pedra, nada. Jogou outra pedra, nada. Terceira pedra, ele escuta um barulho, tipo batendo em alguma coisa oca. Repetiu a façanha outra vez. E aí subiu até lá. E encontrou os vasos. Tá certo? Vários vasos foram encontrados. Vamos ver isso na cena. Esse rolo estava nessa caverna também. É o rolo do profeta Isaías. Tá certo? Aqui, ó, os vasos. Num desses vasos, você pode perceber que tem alguns quebrados, provavelmente a pedrada dele. Mas os rolos foram mantidos intactos. Tá? Aqui está a parte do rolo de Isaías, certo? E aqui, hoje, em Londres, você pode entrar. Isso aqui você pode ver um círculo, parece uma turbina da Itaipu, né? Tudo aquilo que foi encontrado foi preservado, foi limpado e foi colocado em volta. Você pode andar em volta
para poder enxergar. Você não pode pôr a mão, porque tem vidro aqui. Mas aqui, ó, tudo isso foi colocado em ordem para que o povo pudesse analisar. Certo? Confirma o que a Bíblia tem escrito há mais de 3.000 anos. Por isso que está colocado aqui e por isso que a Bíblia é mais uma vez confirmada. Amém? Eu quero ir para a Europa para visitar a Catedral do Vaticano. Se tu soubesse a história do Vaticano, você não iria lá de jeito nenhum. Mas é outra coisa, a história da igreja é outra matéria, tá? É outra matéria. Mas em relação a isso daqui, em termos de valor eterno, é muito, muito, muito maior. Tá bem? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra não cessa nunca. A inspiração dela atinge a nossa alma, o nosso espírito, nossa mente, nosso corpo, nossas vidas diretamente. Nada, Senhor, absolutamente nada, foge do controle da tua palavra. Ela continua sendo instrutiva, orientadora, alimentadora, supridora. E ela nos capacita para a nossa luta do dia a dia. Pois a tua própria palavra diz que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas, dividindo alma e espírito. Clamamos a ti, Espírito Santo, nos capacita a aprender. Nos capacita a cavar, a garimpar nessa tua palavra, em busca diária das joias preciosas para a minha vida, para a nossa vida. Acampa os teus anjos em volta de cada um destes amados no transcorrer desta semana. Guarda, protege, cuida, livra de todo o mal. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vocês são fantásticos.